Fala galera, estamos aqui na gravação de mais um episódio no Moodcast, nosso sexto episódio, com uma presença ilustre do Anjo Gabriel aqui nessa noite. Meu Deus, tá vendo aqui essa claridade toda celestial. Tô aqui com o meu amigo Rutinaldo para dar um podcast aqui, brincadeira. Tô aqui com o Marlon e a gente vai bater um papo maneiro sobre um tema que a gente, acho que quando a gente foi bater um papo para escolher quem falaria sobre esse tema, acho que por causa da nossa trajetória, nossas conversas de muito tempo, a gente se conheceu no Vale da Sombra da Morte, na Rua da Amargura. É verdade. A gente se conheceu na época dos estudos, a gente sempre bateu muito papo sobre esse tema de hoje, que vai ser a conexão entre o reino de Deus e o trabalho. E eu penso que na mente dos cristãos é uma perspectiva um pouco distorcida, até às vezes meio que desconectada. É como se aqui é a igreja, aí eu saio da igreja, aí eu saio da presença de Deus e vou pro trabalho, como se isso não tivesse conexão. E tem uma conexão muito legal e a gente vai bater um papo sobre isso. E eu queria aqui que o Marlon contasse um pouco pra gente dessa trajetória, pra gente começar a contextualizar isso. Desde a tua época de estudo, conta um pouco pra gente como é que foi a história, como é que tu foi progredindo aí, conta da época que tu trabalhava de manobrista, vendendo bala no sinal. Então, na verdade eu nunca estudei, eu sou autônomo. Isso é bom. Deus me deu um dom de fazer... Deus me deu um dom e... de ter sucesso antes do trabalho. Isso, eu fui herdeiro, sou um social lá. Isso, o pai dele é William Shakespeare. Não, mas vamos lá, Então, Pra comer, né? É pra comer, né? E falar com boca cheia que é bom no meio, pra gerar engajamento, né? É pra deixar mais espontâneo. Né? Isso, mano. Cuspindo mas no assim, microfone. desde muito novo, eu já sabia com que eu... Já me inseri teoricamente numa profissão desde o ensino médio, já fiz... Cara no tráfico, né? Isso, não comecei no tráfico, mas eu sabia que eu podia migrar pra milícia posteriormente. Isso, então é bom. já tinha isso em vista. Tô brincando, mas eu já fiz o meu ensino médio técnico. Então não tinha muita noção do que eu ia fazer da vida ainda, mas eu iniciei já em informática desde o ensino médio. Então eu acabei sendo uma das poucas pessoas da minha turma que prosseguiu nos estudos da área. Então eu tinha uma identificação, minha irmã já estudava tecnologia e numa outra área, mas eu tinha Antes de tu? Antes de mim. Só que ela tem 4 anos mais velha do que eu e ela fez isso depois do médio, né? Acabou que ela só foi se encontrar na área depois de muitos anos. Eu não, já segui desde o novo mesmo, eu saí do ensino médio e já ingressei na faculdade direto e tipo, como eu tinha feito o técnico, eu já ingressei na faculdade estagiando, então eu comecei estágio e conheci o mercado de trabalho. Fiz faculdade onde mesmo? Eu fiz faculdade na Estácio, aqui do West Shop Campo Grande. E é mais no cinema do que estudava, né? Exatamente, eu e o maninho aqui da igreja. Por isso que não aprendeu, né? A gente é formado em cinema. Isso faz muito bom. E pro cinema é formado em cinema. A gente se formou em duas faculdades. Isso é bom, maneiro, mano. De cinema. Como gastar dinheiro à toa e não ter perspectiva de vida é uma faculdade. Como outra... usar a meia com qualidade. Isso. Usar os benefícios de ser um estudante. Isso é legal. Se você é estudante. Aí a faculdade tinha 4 anos, ele fez em 10. Isso. Porque ele, entendeu? Ele queria se aprofundar. 2 graduações, né? Isso. Então, assim, foi TI e cinema, tá? E meio de esquina também, que ele é muito boa, é uma faculdade muito boa, que teve no TQ2, meio de esquina. Tu aprende tudo que é de bom aqui, entendeu? Tudo que é de bom, horroroso. É isso, é. Mas é isso, me formei em tecnologia, mas eu, até me formar, já conheci o mercado de trabalho antes de me formar. Então, assim, pra mim já era muito conflituoso durante esse período de estudo, porque como eu sempre cresci na igreja, quando eu comecei a estagiar e estudar ao mesmo tempo, eu estagiava durante o dia e tinha que ir pra faculdade à noite. Ainda não existia. E tu era crentão, tava todo dia aqui, tava começando na matéria. Parte do Ministério de Louvor, então na minha cabeça era muito conflituoso. Na minha cabeça, eu tava... diversas vezes eu faltei aula. Foi, testemunha. Testemunha. Diversas vezes eu coisa faltei aula linda, da fiquei até faculdade emocionado. Pra vir pra igreja porque eu me sentia desconectado do reino de Deus por ter que estudar. Então, às vezes eu saía, como eu moro aqui muito próximo à igreja, eu virava, às vezes, eu chegava do estágio, vinha em casa, tomava um banho e saía, às vezes o pessoal já tava começando o culto aqui, dependendo da hora da aula, e eu escutava o barulho da igreja, e eu me sentia, caraca, eu tô indo pra igreja, e eu tô indo estudar, tipo, me sentia um desviado e desconectado do reino de Deus. Então, pra mim, já começou esse conflito muito cedo. Então, aos 18 anos eu já tinha esse conflito. Tipo,
da relação do reino de Deus com o trabalho. Então, É como se fosse descontextualizado, né? exatamente. Então, como a igreja nunca abordou isso com muita clareza durante a minha Muito infância, intencional também, né? não tinha essa intencionalidade de falar da tua conexão do teu trabalho. Era como se assim, ó, o que você fazia ministerialmente dentro das quatro paredes fosse de fato o reino de Deus. Então, se você fazia parte do ministério de louvor como eu fazia, o reino de Deus era eu servir no louvor. E eu não tinha muita conexão trabalho com não a era, minha né? profissão. Então, a minha profissão era para eu me manter vivo, me sustentar, e o reino de Deus era dentro da igreja. Então, assim, e aí eu levei algum tempo para poder conseguir fazer essa conexão. Tipo, cara, calma aí, mas eu passo boa parte do meu dia, das minhas horas, fora daqui, entre trabalho e estudos. Então, será que o reino de Deus é realmente só uma hora de culto? É o que eu faço E ali na as igreja? outras? E essas demais outras horas aqui, a conta começou a não fechar para mim. Então, eu comecei a procurar sentido. Cara, eu preciso entender com Deus aqui qual é a relação que isso tem. E não entender isso gerava um impacto muito grande para mim naquilo que eu entendia como reino de Deus. Então, para mim, o reino de Deus é usar o nosso tempo, é aplicar o nosso tempo entre a nossa vocação, propósito, relacionamento e através do nosso testemunho. Então, eu acho que todos esses pontos, eles de alguma forma estão elencados. A gente consegue viver isso fora da igreja. Na verdade, a gente vive isso muito mais fora da igreja. Então, era uma visão meio desturbada de que a minha vocação ela estava atrelada, limitada ao Só o que instrumento. você faz na igreja, né? E o meu propósito só a bateria, o instrumento ali, né? Acho que é uma coisa importante se pontuar, porque, eu não sei, acho que é uma característica minha. Eu nunca fui de aceitar qualquer ideia sem passar por um filtro, né? Até porque o HD é grande, gigantesco. se entrar com um monte de coisa ruim, até pra tirar, só Jesus mesmo pra limpar esse HD enorme aqui. Mas eu sempre fui muito crítico com um pensamento que entrava na minha mente. E essa distorção é quase que uma dicotomia, né? Uma separação entre como se o reino de Deus fosse só o que você faz dentro do templo. Isso gera um problema grave, não só para o trabalho, mas se você faz essa desconexão, essa dicotomia também na família, vai gerar problema. Verdade. Se você faz essa separação nas amizades que você tem, vai dar problema. Então, eu acho que o reino precisa fluir, e a gente conversa muito sobre isso, né? Que todas as coisas acontecem a partir do reino. Por isso que Jesus fala em Mateus 6, buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça e as outras coisas serão acrescentadas. Né? No caso lá ele está falando de roupa e comida, mas eu creio que as coisas da vida fluem de forma correta e por um caminho bom quando eu tenho a conexão com Deus como minha prioridade. Se eu perco isso de vista, eu perco tudo. Porque a gente precisa ter essa concepção mais ampla de que o reino engloba tudo. Eu sou o reino. Tem naquela passagem da mulher samaritana, lá no poço, lá, e a mulher samaritana estava perguntando para Jesus assim: Jesus, onde é que a gente adora? Porque os samaritanos falam para a gente adorar aqui. Os judeus falam que a gente tem que ir para Jerusalém adorar. Eu adoro onde? Aí Jesus falou assim: olha só, tá chegando o tempo, já chegou, que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, ele traz a concepção que nós somos a igreja. Nós somos, então, já que eu sou a igreja, eu sou o templo do Espírito Santo, eu sou uma região celestial. Aonde eu tô, eu tenho o poder de transformar um ambiente. Isso inclui o meu ambiente de trabalho. Então, acho que esse pensamento distorcido, ele flui pelas gerações. E se não tiver alguém para pensar sobre, isso vai se propagando. E eu acho que é bem prejudicial, né, para nossa caminhada. E te tira a oportunidade de ser mais relevante de uma forma geral do que você foi criado para ser. Então, assim, ó, na minha cabeça, aí afeta um dos pilares que eu falei, né? Quando eu falei da questão dos relacionamentos, acho que o evangelho é muito sobre esse relacionamento, a construção que a gente faz com as pessoas, a forma como a gente se conecta com elas, que é a porta de entrada para a gente levar o evangelho. Então, assim, quando na minha cabeça o evangelho era só o que eu fazia dentro da igreja, toda a oportunidade que eu tinha de rapidamente ir embora do meu ambiente de trabalho ou de estudo,
e correr para o ambiente do culto, eu abria a mão de gerar uma conexão com as pessoas, porque no momento, às vezes, do trabalho, especificamente, das suas tarefas, você está fazendo as suas tarefas. Você tem que honrar com o compromisso que você foi contratado ou que você passou numa prova para você exercer. Sim. Mas existirão momentos que você vai poder passar, tomar um café com uma pessoa específica do teu trabalho ali, conversar, ela te conhecer, saber daquilo que você realmente carrega. Então, quando você tem essa visão distorcida, ela te impossibilita de construir relações Sim. com essas pessoas e abrir essa porta de você mostrar o teu testemunho e quem você é em Cristo. Então, enquanto você não abre seu leque da oportunidade, você não consegue enxergar a tua vocação profissional, porque você está focado somente nas vocações que talvez você consiga exercer dentro da igreja, e Deus às vezes está querendo te mostrar qual é a tua vocação. Então eu vejo muita gente hoje perdida, tipo assim, cara, eu não sei qual que é o meu dom, não sei com o que eu vou trabalhar, não sei qual faculdade eu vou fazer, mas talvez seja porque ela ainda não se abriu, não se permitiu ainda identificar, a Deus direcionar e falar assim, cara, você tem uma excelente capacidade de se comunicar, de falar, então você pode ser um excelente gestor numa empresa, um administrador. Então, a falta de olhar com essa visão mais ampla está impossibilitando muitas pessoas de conhecer e de fato de Deus qual que é a missão dela além da igreja ali, não que ela não vai exercer essas funções também. Então, assim, a gente precisa abrir a nossa visão. Então, a partir daquilo ali, eu comecei a enxergar que diversas coisas que Deus fazia comigo dentro da igreja era uma porta para aquilo que Ele queria ser comigo do lado de fora. Então, a partir disso, eu comecei a quebrar esse conflito. Então, assim, eu sempre tive a questão de falar em público dentro da igreja. A igreja proporciona muito isso pra gente, né? O tempo todo a gente está se comunicando, traz uma palavra, ou ministra um louvor para quem tem o dom de cantar. Então, isso comecei a levar para o meu trabalho. Então, hoje, eu sou um gestor de pessoas lá, mas tudo nasceu aqui. Acho que um ponto que tá tocando aí, que eu acho legal pra caramba, é que isso é uma via de mão dupla. Sim. Porque eu vou dar um exemplo. Analisando minha trajetória de trabalho, eu percebo claramente que Deus me fez passar por esses trabalhos para forjar minha mente, meu caráter, meu coração, para eu poder atuar de forma efetiva na igreja. Ou seja, o trabalho é um instrumento de Deus para forjar o seu caráter, te trazer dignidade e você trazer isso para a igreja. Então, tiveram vários trabalhos que exigiram de mim. Gestão de pessoas. Por exemplo, eu trabalhei no Jacarezinho, no programa Academia Carioca. E lá eu mobilizava uma galera do Jacarezinho, 90 pessoas, 100 pessoas, a gente fazia os passeios, andava de ônibus juntos, então tinha umas metas muito assim, rigorosas para cumprir, sabe? Um trabalho muito legal, muito amplo. E ele me deu essa capacidade de gestão um pouco mais ampla. Ele exigiu de mim cumprir metas. E sempre foi uma coisa difícil para mim cumprir metas. Sou pancadão das ideias, então questão de organização e metas ainda é um pouco difícil para mim, mas esse trabalho me obrigou a trabalhar com agenda, cumprir meta, ter uma boa gestão de pessoas, saber lidar com elas, ter bons relacionamentos interpessoais e, cara, logo em seguida, depois que eu fui para outro trabalho, que é o trabalho que eu tô agora, que eu dou aula para criança, é um concurso que eu tinha feito, logo em seguida eu me tornei líder do Level Up, ou seja, tudo que eu aprendi no meu trabalho lá no programa Academia Carioca, foi extremamente utilizado aqui, porque eu já não sentia tanto incômodo de trabalhar com muitas pessoas, de gerenciar coisas grandes, porque o meu trabalho tinha me forjado. Então, essa concepção de mais ampla do reino traz essa via de mão dupla. E um outro ponto que tu tocou que eu achei legal pra caramba, tu falou que quando você tinha uma concepção distorcida do trabalho, você perdeu a oportunidade de ter uma comunicação efetiva com as pessoas do seu trabalho, porque já que você considera que o trabalho não é o reino de Deus, eu vou sair voadão daqui e vou partir para a igreja que, entre aspas, é o reino de Deus lá, e o trabalho não é. E o Paulo fala para os Gálatas, se eu não me engano, que eles são cartas lidas por todos os homens. Essa percepção de cartas lidas, eu acho legal, porque traz a perspectiva da pregação do evangelho com vida na vida. Sim. Então, além de você perder a oportunidade de ter um contato íntimo com as pessoas, ter amizade, sabe, fazer amizades verdadeiras, profundas no trabalho, aprender com as pessoas, tu ainda perde a oportunidade de ser uma carta lida pelos homens.
Porque é como se no evangelho, primeiro eu prego com a vida. Aí quando eu tiver a oportunidade eu prego com a boca. Então eu venho e mostro assim, ó, pode me ler. Lê meu caráter, lê minha forma de agir com as pessoas, lê minha forma de falar, lê que eu consigo me divertir, mas sem xingar, eu não falo pornografia, lê a minha vida. Então acho que o evangelho ganha peso, você ganha peso para falar. Eu creio que a oportunidade para falar o evangelho, pregar o evangelho falado, surge a partir do Vida na Vida. Primeiro ele me lê. Aí depois eu ganho credibilidade. Aí depois eu tenho oportunidade para falar. Então, essa distorção, essa dicotomia do trabalho com o reino atrapalha até o Vida na Vida, que é uma missão a ser cumprida no evangelho. E eu te falar a verdade, tem várias pessoas no trabalho, cara, como tu tem um contato muito íntimo, tu tem uma oportunidade gigantesca de transmitir o evangelho na prática. E às vezes você tá sendo... Acho que o que as pessoas às vezes não param pra pensar é que, como você falou, a sua vida, ela é uma pregação constante no seu meio de trabalho. E às vezes as pessoas se sentem em conflito. Pô, cara, eu aceito. Eu nunca fazia isso. Mas assim, sem quebrar nada. Você já tentou quebrar a mesa. Agora você tá tentando quebrar o resto dos copos. Mas eu vou derrubar aqui, mas é pra gerar engajamento no vídeo. Sempre gera. Estudei isso. Estudou, né? Gera mais... Açúcar sem açúcar? Pelas estatísticas, será, Wallace, que quebrando aqui aumenta o número de likes. Aí pega o bolo de café sem açúcar, crossfit aí. Vambora, galera. Novo grupo nascendo aí. Eita, meu Deus. Mas, cara, e aí, voltando ao tema, algo assim, eu acho que a galera não percebe, e uma coisa que eu passei muito tempo sem perceber, eu tava até lembrando de um exemplo que, às vezes, a gente cria muita utopia sobre o que é o reino de Deus, de fato, né? Sobre o que é implementar o reino de Deus, e às vezes é muito mais simples do que a gente constrói. Tinha pó, não? Não, só pra saber. Dá pra ver aqui, ó, a cor do meu olho, brincadeira, tá gostoso. Não, tá muito bom. Sem açúcar, açúcar, maravilhoso. Tá gostoso. E aí, cara, às vezes a gente cria, espiritualiza de um jeito, tipo assim, o reino de Deus, eu chegar no meu trabalho, meu irmão, estender a mão pro cara e ele foi, sei lá, curado, tirou o demônio dele. Né? Porque às vezes constrói esse tipo de questões na igreja, porque ora por cura ou por outras questões. E às vezes a gente perde a oportunidade de ver que Deus tá te usando nas coisas simples de trabalho. Eu acho que a Bíblia fala em Romanos que a igreja, que a humanidade, né? Que a criação ela aguarda com grande expectação a manifestação dos filhos de Deus. Então eu acho que a gente tá nesse tempo como um solucionador, como uma resposta para aquilo que as pessoas estão procurando. Então o nosso comportamento é isso. Então assim, em todo momento, acho que o trabalho, o que é? O trabalho você é pago para solucionar um problema, uma questão para o seu patrão. Existe uma demanda que aquilo que ele criou, que a empresa que ele tem, responde para essa demanda e resolve esse problema. Então, todos os dias a gente está ali resolvendo problemas. E resolvendo, às vezes, conflitos entre áreas, entre pessoas. Então, toda vez que a gente está numa situação e a gente se comporta diferente do que a humanidade normalmente se comporta, normalmente a gente está sendo observado por esse tipo de comportamento. Então, eu passo muito por isso no meu trabalho hoje. Por fato de eu lidar hoje com pessoas, ter saído da parte técnica, o skill de você conseguir se comunicar e entrar numa situação problemática e sair sem, meu irmão, apontar o dedo e ficar... Fiquei na dúvida. Não te usou aí, não. Não vou te passar, não, que eu não sei o que é skill, não. Fala. Não, que normalmente usa esse termo para habilidade, né? Então, a galera que é mais técnica, ela tem o hard skill, que a gente fala, que é a parte mais técnica, e soft skill é a parte mais de oratória, comunicação. Caraca, outro homem, mano. Outra parada. Ipiranga, mano. Vai Ipiranga. É tudo que eu sei de inglês. É isso, maneiro. Ele é bilíngue. Eu sou bilíngue, só falo 2 palavras. Isso, tá bom. Fala Growth Track também. Tem algumas outras, Level Up. Level Up também. Como é que vai, cara? Deus tá curando. Eu não tô nem conseguindo falar português mais, mano. É um mistério isso aqui, tá? Eu não consigo nem falar mais português. Meu Deus do céu. Fechou o podcast. Ele tá até abrindo um curso pra falar em outra língua. Então, essa capacidade, às vezes, de lidar com problemas, às vezes Deus dá esse estalo, tipo assim, cara, não seja agressivo com essa pessoa, não. Talvez ela tá atrapalhando a resolução do problema aqui, mas, cara, vai por outro caminho. Pô, seja um pacificador e resolva o problema de forma pacífica. E depois alguém chegar e falar assim, cara, você lida de um jeito diferente, cara, com as situações. Pô, muito bom trabalhar com você.
cara, isso já te deu uma abertura e já afirmou o teu testemunho de uma forma que aquela credibilidade. pessoa ali te dá uma credibilidade que ela vai te ouvir. Agora que você tem, a pessoa começa a ser curioso com o teu comportamento. Então, quando você sai desse desespero, às vezes, de sair daquele ambiente ali, para você voltar correndo, às vezes, pra igreja, ali, para as quatro paredes, e você passa um tempo no ambiente, às vezes, que pós-trabalho ali, tá toda a galera ali conversando, e o cara abre uma cerveja e conversando com você, fala, cara, tu vai beber? Tu fala, não, cara, não bebo não. Aí o cara olha pra você e fala assim, tu é cristão? Ele já correlacionou o jeito que você trabalha com ele com o teu outro comportamento lá de fora ali do ambiente de trabalho. E ele, opa, eu ouço o Hugo porque ele tem credibilidade na forma como ele trabalha, eu respeito a forma dele de trabalhar, e agora eu tô entendendo por que ele se comporta daquele jeito lá. Ele tem um estilo de vida totalmente diferente que baseia o comportamento dele no dia de trabalho. Então isso te dá autonomia para ser ouvido, entendeu? Credibilidade. Acho que entra aí no assunto muito bom, que o evangelho, a base de ser cristão é ser parecido com Cristo. O nosso anseio é ser cada dia mais parecido com Cristo. E aí, eu acho que isso forja o nosso caráter de forma que a nossa ação, a nossa vida gera um efeito positivo. É porque o nosso estilo de vida é ético. Então, meio que influencia diretamente na ética de trabalho, já que o estilo de vida cristão é ético. É de serviço, de amar o próximo, de querer o bem do outro, de não querer passar por cima de ninguém, de não fazer nada com o outro que você não gosta que faça com você. São princípios básicos de convivência social. Sim. Então, a gente meio que tem benefícios por ser cristão que favorecem a ética da empresa. Tu lembra de alguma situação específica tua, de que a tua ética de cristão favoreceu a tua conduta na empresa ou te trouxe algum benefício, sabe, né? Que a tua vida de cristão encaixou com a ética que a empresa esperava de você. Tem alguma situação que tu lembre disso? Eu acho que a gente vai um pouco até além. Acho que assim, ó, o comportamento ético ele é até normal para a sociedade, é esperado. Sei lá, você ser justo, você trabalhar de acordo com aquilo que você foi contratado para fazer, você tratar as pessoas bem. Mas a gente, como cristão, começa a se destacar nessa questão ética quando é difícil ser ético. Quando a gente se depara com situações onde normalmente uma pessoa que não é cristã, ela não vai se comportar, talvez ela se sente no direito de não ser mais tão ético. Aí eu vou te dar um exemplo de trabalho. A gente passou por umas situações no ano passado, onde a gente estava lidando com uma gestão muito opressora, assediadora, de certa forma, e eu era a única pessoa do time que conseguia lidar, mesmo com o comportamento dela assediadora com o time, enfim, tratar mal mesmo, e trazer até uma questão religiosa, porque ela participava de uma outra religião e o fato de eu ser cristão era um problema para ela, o que não é comum nem ético no meio profissional. Então, normalmente no meio profissional você não leva questões religiosas para o meio ali de trabalho. A gente, como cristão, inclusive, prega o evangelho através, como a gente está falando aqui, da nossa vida. A gente não vai ali abrir a Bíblia, meu irmão, no meio do ambiente de trabalho para poder ficar falando do evangelho, né? Então a gente passava muito por isso e o resto do time começou a perceber que existia uma diferença na forma como ela tratava o time e principalmente me tratava pelo fato de eu ser cristão e o tempo todo instigando com qualquer questão e ela passou ao longo do tempo reconhecer que tipo eu era um cristão diferente do que ela tinha de referência, porque ela era filha de pastor, ela tinha uma família cristã e ela teve péssimos exemplos que formaram um pouco do caminho que ela trilhou. Então, depois de um certo tempo, ela acabou sendo demitida pela empresa, até mesmo pelo comportamento dela, mas as pessoas em volta, elas reconheciam do próprio meu time e falaram assim, cara, você realmente é um cara de fé, cara, porque, meu irmão, lidar com o que você tá lidando aí o ano inteiro e, meu irmão, não ter xingado ela, não ter discutido com ela até hoje, meu irmão, mostra que tu realmente é um cara de fé. Então, é o que eu falo, assim, talvez na cabeça das pessoas que não são cristãs, eu tinha todo o direito de talvez retalhar
a forma como ela me tratava e para ele seria até mesmo alguma forma de justiça, sabe? Ela como se a partir daquele momento, a forma como ela tratava a gente, eu não necessariamente precisaria mais ser ético. Mas a minha fé... Tu tinha uma abertura para perder a ética. Pra isso, e para eles não seria um problema. Mas o fato de eu continuar sendo ético correlacionou para eles a minha fé, aquilo que eu cria. Então começou a gerar para eles assim, um questionamento: pô, tu é cristão, cara? Pô, realmente, cara, esse negócio que tu crê aí, pô, meu irmão, cara, essa parada é verdade mesmo, hein? Tal, não sei o que. Então, assim, eles começaram a correlacionar a minha fé com a forma como eu me comportava, e isso chamaram a atenção dele. Falar, cara, a ponto de alguns amigos falar assim: pô, meu irmão, eu ainda vou lá na tua igreja, porque realmente a gente mora muito longe. Mas, meu irmão, eu vou procurar uma igreja. É sempre em tom de brincadeira, mas esse tipo de ação não existia antes. Então tu começa a pensar: opa, não é só uma brincadeira, tem um estalo já deu um estalo na mente do cara. Então isso começou a chamar a atenção das pessoas, entendeu? Então assim, é o que eu falo. Então o cristianismo, ele faz você às vezes dar outra face quando você toma uma atitude errada, às vezes, de outras pessoas. Então essas atitudes, esse comportamento ético cristão, ele vai além do que a humanidade, do que a sociedade entende como ético. Então a gente, às vezes, engole alguns sapos que a sociedade hoje entende que talvez a gente não deveria, sabe? Então esse comportamento, e correlacionado, e outros que tem um exemplo muito, muito legal, que quando aconteceu tudo, o meu diretor, ele veio conversar comigo, e ele conversou comigo que ele soube, pelo meu gerente, que eu era cristão. E a esposa, ele não é cristão, mas a esposa dele é cristã. E ele falou que conversando com ela falou assim, caramba, esse menino deve ser crente de verdade, brincando pela situação que passou, né? Que ele falou assim: cara, é inadmissível que vocês passaram, vocês não deveriam passar por isso está totalmente inadmissível e tal, mas entre eu e ele, numa conversa em particular, ele pontuou isso da questão da esposa dele. Então ele é um cara muito família, ele tem algumas questões, um filho que tem uma deficiência específica, então ele fala muito do laço familiar dele, né? Ele é uma pessoa muito inclusiva ali, com algumas questões humanas, e ele tem essa abertura comigo de construir isso. Inclusive depois eu até dei um livro para ele cristão. Então assim, depois eu fiquei em casa pensando assim: cara, olha que o nível, abertura, né? Que abertura, conseguiu. eu consegui dar um livro evangélico chamado Como Unir Fé e Trabalho para o meu diretor, através da forma como eu me comportei com uma chefe que agia de forma ruim comigo, com o time. Então assim, para mim, eu acho que até um ponto, Hugo, que eu acho que queria falar, que eu tava pensando sobre isso, e tava pensando sobre isso recentemente, é que às vezes o conflito da galera com relação a não ter achado talvez ainda a sua profissão, ou não achar que existe glamour muito no teu trabalho, no dia a dia, e se sentir às vezes frustrado por isso, é porque às vezes correlaciona muito que o reino de Deus, o trabalho, está relacionado com o sucesso. Ah, se eu tiver uma carreira de muito sucesso, então significa que eu tenho financeiro. que eu ganho um salário muito alto, então eu estou vivendo o reino de Deus na minha profissão. Ou se eu nunca sou demitido, eu estou vivendo o reino de Deus na minha profissão. E através dessas situações, Deus falou muito comigo que não é sobre isso. A gente fala de um evangelho que fala que a gente tem que padecer. Olha que loucura. Então a gente não pode atrelar o reino de Deus somente ao sucesso. Na minha cabeça, quando eu passei por aquilo, eu falei: cara, se eu for demitido amanhã, Deus vai prover o meu sustento em outro lugar, mas a minha missão aqui, de alguma forma, foi cumprida. Eu fiz alguma coisa que, cara, tem a ver com o reino de Deus num lugar, eu deixei a minha marca ali, cara. Aquele diretor nunca mais ele vai esquecer de mim, ele vai ter uma lembrança, ele tem uma semente do que é o reino de Deus com ele guardada ali, e ele vai levar aquilo ali com ele. Então, eu acho que assim, a Bíblia fala sobre José, né? Ele foi um homem que, cara, a Bíblia fala que o tempo todo Deus era com ele. Mas ele passou por muitos percalços na vida dele. Foi preso, ficou preso 7 anos. Mas a Bíblia fala que em tudo que ele fazia, Deus era com ele. Mas não necessariamente era uma carreira de sucesso. Olha que loucura. Imagina se a gente estivesse na cadeia com José hoje durante 7 anos. Onde é que está o sucesso nisso? Na questão profissional dele. Sabe? Ele era um cara que tudo que ele botava florescia. Todo o trabalho que ele fazia dava sucesso. Mas mesmo assim ele foi parar na cadeia. Então, a grande questão que tem que dar sentido à nossa vida é propagar o evangelho, irmão. Então, cumprir a missão é o sucesso. Cumprir a missão é o sucesso do evangelho. Então, Deus, ele vai prover aquilo que a gente precisa. Pode ser que chegue o dia mal,
Então, às vezes a pessoa, cara, pô, falando, pô, mas eu tô desempregado, como é que o Marlon vai falar que eu tenho que levar o reino de Deus no trabalho? Cara, não é sobre o teu sucesso, mas é sobre quem você é, até mesmo quando você sai de lá, sabe? Acho que tem uma coisa, um testemunho que me marca muito, quando eu era pequeno, eu lembro que meu pai, uma vez ele foi demitido da Gerdau, ele trabalhou a vida inteira lá, se aposentou, meu pai hoje é aposentado, mas eu lembro que teve uma fase da vida dele que a Gerdau mandou ele embora. E eu lembro até onde eu era criança, das cenas marcantes, era meu pai chegar, sentar no sofá, olhar pra minha mãe e falar assim, eu não sei o que eu vou fazer, a única coisa que eu sei fazer é aço. O que eu vou fazer? E depois, com o tempo, ele fala, não, Deus vai dar um jeito nisso, Deus não vai deixar faltar nada aqui em casa. Mas, até hoje, a homenagem que meu pai recebeu, uma das homenagens quando ele saiu, é uma camisa escrito abençoado, porque no trabalho ele é conhecido por abençoado, ele se orgulha muito disso. Então, assim, independente se ele voltasse para lá ou não, a missão dele de levar o evangelho, de ser cristão no dia a dia, ele exerceu ali, entendeu? Então, se fosse para ser em outro lugar, Deus ia levar ele para outro lugar, ia prover o sustento, ia dar um jeito, mas não necessariamente está sempre atrelado a ser um sucesso, sabe? Mas acho que é importante, o sucesso é cumprir a missão de exercer o evangelho, meu irmão, onde é que a gente estiver, no emprego que a gente Inclusive no trabalho. Inclusive no trabalho. Acho que isso dá até um senso de propósito para aquilo que você vai fazer. Porque uma coisa é você ficar divagando em diversos pensamentos para pensar naquilo que você tem aptidão ou deixa de ter. Isso te deixa inseguro, você parece que o chão é de areia, tu não tem firmeza. Outra coisa é você dobrar o seu joelho e pedir para Deus te colocar no emprego que vai glorificar o nome dele. Que ele vai cumprir o evangelho com excelência. Isso é uma rocha firme. Porque aí você descansa o teu coração e Deus te guia para onde ele quiser. E aí o sucesso para você não está no dinheiro, no salário. Está em cumprir a missão através daquilo. Eu acho que isso é muito importante. A gente está conversando aqui, está fluindo bem pra caramba um papo. Ele parece até crente quando eu falo em podcast assim, mas não, conhecer ele pessoalmente, assim. É verdade, mentira. Tu participou do podcast Level Up, lá a live, A live não é podcast. Muito bom derramar suco, cara. Muito bom derramar suco. Eu também é muito bom nisso. Eu sou mestre. Só de eu não estar quebrando o copo já é um grande avanço. É um grande avanço, né? A gente está conversando aqui sobre o reino de Deus e o trabalho. Eu queria dar um embasamento teológico aqui e queria te perguntar o que você acha desses textos. Acho que foi até um livro que tu me deu, deve ser esse do teu patrão, né? Como integrar a fé e o trabalho, eu recomendo muito. Principalmente se for alguém te dando de graça, fica melhor ainda. Do Tim Keller, é um livro com a capinha vermelha, assim, bom pra caramba. O Tim Keller é monstro. Era, né? Que ele faleceu, tá na glória com Jesus. E ele trouxe uma perspectiva do trabalho que eu achei muito maneiro. A gente, não sei, alguém quando eu era criança, não sei se já falaram pra vocês também, mas pra mim, falavam que, tipo assim, caramba, aquele Adão encardido, pô, se não fosse ele, eu não trabalharia. Ou seja, como se o trabalho não fosse uma missão, mas fosse uma consequência do pecado, um fardo. Parece que não, mas isso influencia muito, porque se a gente não tiver uma mente em Cristo e a gente considerar o trabalho um fardo, aquilo fica um absurdo de ruim. Porque tu fica contando as horas para ir embora, para passar. Eu lembro que nessa época que eu trabalhava não era no Jacarezinho, não. Eu trabalhava na Barra. Não, no Jacarezinho mesmo. No Jacarezinho é pior. Tinha que acordar de manhã, pegar o Coelho Neto lotado, aquele ônibus maravilhoso do Coelho Neto, não dava nem pra entrar, em nome de Jesus, só Deus mesmo. E aí tu chegava, pegava o metrô, e lá isso demorava mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia todo dia, de ida, 2 horas e meia de volta. Então, teoricamente, eu perderia 5 horas, numa visão natural, 5 horas do meu dia no metrô, estressado, chateado, igual a maioria das pessoas lá estavam. E sem contar que lá onde eu trabalhava era uma área muito perigosa. A gente tinha uma academia assim, pra galera da terceira idade, era na beira da pista. Quando o conflito começava, ele começava onde eu tava. Não tinha nem como esperar. A cidade da polícia é assim na frente e a subida da favela é aqui do meu lado esquerdo. A cidade da polícia ali de frente. Quando tinha ação, essas paradas assim, entrava do nada. Então, ainda tinha um risco de tomar uma bala. Já teve
Várias vezes que a gente fechou a clínica, que não abriu, que a gente ficou preso lá dentro esperando o tiroteio passar. Já, a clínica tinha um monte de buraco de bala, assim, ó. A bala atravessou até o raio-x, que tem uma sala de chumbo pesado, enfim. Ou seja, se eu quisesse, naturalmente, eu poderia olhar e teria todos os motivos para reclamar muito do meu trabalho. Só que eu creio muito, cara, que eu sou templo do Espírito Santo. E eu penso que aonde Deus está, o lugar é bom. Então, se eu sou cristão, eu sou templo do Espírito Santo. Aonde eu estiver vai ficar bom. É eu que transformo o ambiente pelo poder de Deus que habita em mim. Então, para a glória de Deus, eu consegui fazer aquele ambiente horrível, um ambiente bom. Eu li a Bíblia toda no celular quase, no metrô, botei uma letra grandona porque eu fico enjoado quando tá balançando. Botei uma letra grande e usei o tempo de espera para crescer espiritualmente, lia livros, enfim. Então, aquele tempo seria um tempo perdido, uma reclamação que eu teria, eu preferia olhar com olhos de gratidão. Eu tinha emprego, eu tinha salário, aquilo me sustentava, aquilo estava dignificando a minha vida como homem e como futuro marido. Eu ia casar em breve, me permitiu fazer as obras da minha casa. Vou reclamar de quê, cara? Vou reclamar de pegar um ônibus cheio? Vou reclamar de estar em pé? Aquele tempo, as 5 horas, não eram 5 horas perdidas, eram 5 horas aproveitadas. Já que eu tinha que ficar lá mesmo, eu lia, eu estudava, enfim. Então acho que isso traz uma perspectiva muito boa quando tu leva o reino de Deus em relação com o trabalho. E ele tem uma base aqui legal, desse livro do Tim Keller, que ele trouxe no Gênesis 2,15. Porque o trabalho não começou depois do pecado. O trabalho já existia antes. Antes do homem pecar, Deus já tinha falado assim: ô Adão, cuida aí das plantas, cuida do jardim, domine sobre as aves do céu, peixe do mar, enfim, gerencia o que eu criei. Gerencia de forma positiva aquilo que eu criei. Tem uma relação boa com a minha criação. Então o trabalho não é uma consequência do pecado. Ele é uma missão a ser cumprida como resultado de um relacionamento com Deus. O que é a consequência do pecado é a perspectiva negativa em relação ao trabalho. É o considerar o trabalho um fardo que é consequência do pecado. Porque o trabalho em si é uma coisa boa. E isso está em Gênesis 2,15, que é o Adão cuidando lá do jardim e tal. E um outro texto, de Colossenses 3,23, traz a ideia de que quando eu trabalho, eu não posso fazer isso querendo reconhecimento de quem está ao meu redor, nem do meu patrão, nem de quem está ao meu redor. Eu tenho que querer reconhecimento de Deus como se eu trabalhasse para Deus. Deus é o meu patrão. Então, o que você entende dessa base teológica do trabalho? O que te traz de perspectiva de trabalho em relação ao reino de Deus? Essas duas bases aqui, que eu acabei de ler. Cara, acho que esse é um ponto muito importante que ele fala de Gênesis, de correlacionar que desde a criação, até mesmo antes de Adão, a criação, o processo de criação da humanidade era um trabalho. Eu falo que Deus ele só descansou no 7º dia. Né? Então, Jesus também fala lá na frente que, meu irmão, meu pai não descansa até agora, trabalha até agora, então eu tenho que continuar trabalhando. Então, cara, só para você não perder o raciocínio, tu me falou uma coisa uma vez que eu lembrei agora, tu falou aí que Deus descansou no 7º dia, e tu me falou uma coisa muito tempo atrás que me lembrou agora. O trabalho só tem sentido quando é consequência. O descanso só tem sentido quando é consequência do trabalho. Ele trabalhou 6 e descansou no 7º. Isso é maneiro, né? Até que essa relação do descanso do trabalho, Deus ensinou isso pra gente, acho maneiro. É uma das poucas coisas que tu me ensinou, que não tem muita coisa pra ensinar. Mas então acho que a gente às vezes foge muito, né? Acho que a busca de todo mundo, quando a gente não olha pelo contexto cristão, eu quero conseguir um trabalho que me faça trabalhar o menos possível e ganhar o máximo de dinheiro possível. Então é uma perspectiva totalmente financeira. Eu preciso de um trabalho porque eu tenho que viver. Não dá para viver sem trabalhar. Então, ok, eu vou procurar um trabalho que eu precise passar o mínimo possível de tempo trabalhando e que me dê o máximo possível de renda. E aí parece que a perspectiva é totalmente voltada para a questão... Para si mesmo até, né? Exatamente. É uma questão financeira que tem a ver só com você. E aí a gente desvirtua dessa percepção de que assim, ó, o que Deus deu trabalho para Adão? Ele fala que, olha, pediu para ele lavrar e cuidar daquilo ali. Então, e toda tarde Deus visitava Adão. Então ele não trabalhava simplesmente só para ele. Ele cuidava, eu ia falar, lavrar e cuidar de um jardim que era de quem? O jardim era de Deus. Então ele estava servindo
a Deus, ele estava trabalhando para Deus. Então, o nosso trabalho tem total relação com o Senhor. Então, tipo, eu não trabalho simplesmente para me sustentar. Eu trabalho para glorificar a Deus. Então, quando eu trabalho, eu estou fazendo aquilo pelo qual Deus me criou. Cara, e tu falando isso aí, eu acho que a gente é muito beneficiado nisso, cara. Muito. Quando você trabalha para glorificar Deus, como tu falou. Porque, lá no meu trabalho, eu sou, além de eu ser agoniado de natureza, eu gosto de fazer as coisas. E quando eu faço as coisas, eu faço muito além daquilo que eu poderia fazer. Fiz o concurso, eles não podem me mandar embora. Se eu fizesse o básico do básico do básico, Você já receberia e tá tudo bem. Só que eu não posso fazer o básico do básico do básico se o meu patrão é Deus. Ele não aceita o básico do básico. Ele só aceita tudo que eu tenho. Aí eu aprendi isso e até a pessoa veio elogiar o trabalho, né? Caramba, você trabalha muito, fez isso, isso, isso. Eu falei, cara, é por causa de Deus. Porque eu faço tudo pra Deus e Ele não aceita menos do que tudo. Então, quando você entra nessa perspectiva, eu falei com a pessoa assim, sabe por que eu trabalho dessa forma? Essa pessoa do meu trabalho que falou isso comigo. Porque eu só posso fazer duas coisas. Ou eu glorifico a Jesus através do meu trabalho, ou eu envergonho Jesus fazendo trabalho de qualquer jeito. Eu escolhi glorificar Jesus através do meu trabalho. Então, quando você tem o trabalho como parte da sua vocação, cara, eu fui incontavelmente forjado por Deus no trabalho que eu tô agora. Eu trabalho lidando com criança. Cara, eu fui muito forjado. Eu sou forjado demais, cara. Porque para trabalhar com criança, você tem que considerar várias perspectivas. Você tem que tratar ela como ser humano que ela é. A gente tem a mania de tratar as crianças como se a criança até 10 anos de idade fosse um alienígena. Aí quando fica adolescente vira uma pessoa e trata ela como uma pessoa. Não é assim que funciona. É uma relação de respeito. Eles replicam o que você faz. Então, se eu trato eles de forma desrespeitosa, eles me desrespeitam. Se eu sou agressivo com eles, eles batem num colega. Então, quando você deixa as coisas claras, quando você estabelece as regras, mas também evidencia as qualidades. Quando você, na forma de falar, trata elas bem. É uma questão que eu achava que não tinha diferença, mas tem enorme. As crianças odeiam ser chamadas de atenção em público. Por quê? Porque elas são pessoas. Que pessoa gosta de ser chamada de atenção em público? Tu gosta? Horroroso. Tu gosta? A criança me odeia. Tinha criança, eu não tinha esse conhecimento, e aí o natural eu tô falar em público. O que que tá acontecendo? A criança nem fala. Fecha a cara assim, ó. Não fala nada. Aí eu fui sacando, eu falei, cara, eu não gosto que fale comigo de qualquer jeito. Eu odeio que grite comigo. E principalmente se falar comigo em público, eu vou ficar irritado. Então por que eu tenho que fazer isso com ela? Se Jesus falou que eu não posso fazer o que o outro que eu não gosto que faça comigo. Comecei a ter essa sacada. Eu falei, cara, calma aí, deixa eu fazer diferente. Aí, quando eu vou falar com alguma criança, eu pego ela, chega. Vou lá no meu cantinho e falei, ei, cara, por que tá acontecendo? O que era o certo a se fazer? Eu faço ela pensar. Cara, o que tu fez de errado? Mas o que tu poderia ter feito? Se tu tivesse feito certo, como seriam as consequências? Cara, tudo que você colhe, você planta. Parece coisa que ele não entende, mas se chegar lá na escola e perguntar assim pra eles, se você plantar coisa boa, tu colhe o quê? Eles vão falar, coisa boa. Se você plantar coisa ruim, você colhe o quê? Coisa ruim. Pode ir lá perguntar, ó, como é que tem que ir pra quadra? Eu falo com ele, né? Andando, como? Em fila. E quando chegar lá, tem que sentar. Posso bater no colega? Não. Por quê? Porque eu não gosto de bater em mim. É questão simples, mas você desenvolve respeito. Você trabalha com confiança. E, cara, isso foi tão poderoso para minha liderança que Deus trabalhou coisas profundas dentro de mim em relação ao meu ego, em relação à forma de enxergar as pessoas, que elevou o meu nível de enxergar a liderança na igreja em larga escala. Então, cara, quando tu tem esse foco de trabalhar para Deus, como esse texto de Colossenses fala, e fazer o trabalho para a glória de Deus, como tu falou, cara, isso é um benefício incontável, é sensacional. Cara, eu acho que até essa perspectiva que você está trazendo, de alguns exemplos que você traz até, é um comportamento até bíblico, você está dizendo ali, ó, você está recitando a Bíblia, ó, se você plantar coisas boas, você vai colher coisas boas. Ele me chama até de pastor de vez em quando, cara, pastor. Tá vendo? Então, assim, e aí eu acho que fica até como dica pra galera que tá assistindo, eu acho que
beleza, então, vocês estão falando sobre trabalho e tal, mas meu problema não é esse. Meu problema é que eu não sei com que eu quero trabalhar ou com que trabalhar. Talvez pra galera somente mais nova, que é jovem. E eu acho que fica como dica, acho que é uma grande chave que tem, Hugo, é que as pessoas elas estão preocupadas demais em encontrar a sua profissão e depois pensar em glorificar a Deus. Quando a gente foca em glorificar a Deus com tudo que a gente for fazer, ele vai proporcionar pra gente as habilidades e os caminhos e onde Espontâneo, né? que a gente vai exercer isso. Então, assim, às vezes alguma galera vem falar comigo, eu falo assim, cara, se expõe ao trabalho com a perspectiva de que você vai glorificar a Deus. Deus vai te direcionar os caminhos. E assim, nem sempre vai ser uma coisa assim, ó. Eu não sei se você já trabalhou com outras coisas, mas eu já passei por 3 áreas diferentes dentro de TI. Mas por quê? Porque, embora a gente tenha um poder de decisão naquilo que a gente vai estudar ou a faculdade que a gente vai fazer, cara, a gente tem que estar atento aos caminhos que Deus quer. Imagina que dentro de educação física, a tua formação, existem vários caminhos. Você já foi, de repente, professor de academia, hoje você é um concursado que cuida de criança. Óbvio que, assim, eu entendo que o fato de você ser concursado, o seu anseio e o seu desejo ali, provavelmente foi algo que Deus colocou no teu coração, porque ele já de repente já pensava lá na frente, cara, eu vou usar o U para cuidar dessas crianças aqui, para ser esse canal para que elas cresçam com esses conceitos bíblicos dentro dela, mas o teu foco principal foi o quê? Cara, vou glorificar Deus em tudo que eu fizer. Então, a dica, cara, se expõe ao trabalho, porque o trabalho tá desde o princípio e glorifica Deus. Então, cara, não tá claro ainda qual que é a sua aptidão, qual que é a sua habilidade. Cara, precisou trabalhar, se expõe ao trabalho, cara. Deus vai te dar alguns caminhos e vai começar a te mostrar as habilidades que você precisa para glorificar a Deus. Então, cara, eu tava numa outra área mais técnica. Eu precisava a perspectiva, cara, eu preciso glorificar a Deus. Então, eu comecei a pensar o seguinte, cara, todo mundo aqui é muito técnico, muito tela com computador aqui, mas eu preciso falar com algumas pessoas. Então, eu preciso tratá-las como Jesus as trataria. Então, eu comecei a ir nessa perspectiva. Daqui a um tempo, Deus já me puxou e falou assim, opa, beleza, você está glorificando a Deus na forma que você trata as pessoas. Agora eu vou te levar para uma outra área e você vai ser gestor de pessoas lá. Então, eu já tenho a perspectiva, cara, eu estou aqui para glorificar a Deus, então eu tenho que tratar as pessoas da minha equipe da forma que Jesus as trataria. Então, você passa a pensar o seguinte, cara, realmente o meu foco aqui é glorificar a Deus. O que eu faço é uma questão de consequência. É espontânea só. Deus vai fluir para aquilo que é necessidade, porque na verdade não é nem sobre nós, é sobre Ele. Só que Ele vai nos dar os caminhos para aquilo que a gente consegue fazer, entendeu? Eu vejo muito, cara, que Deus honra princípios. Interessante. Ele quer... Ele... Enquanto você fala. Pega aí. Pega esse aqui que tu não pegou ainda. Isso aqui é um pedaço de madeira, que não tinha, aí botou sal. Entendi. Vai ser um cavalo velho comendo. Esqueci do que eu ia falar, tá me desconcentrando. Beleza, mas eu continuo esquecido do que eu ia falar. É que a mente dele é muito grande, então os Meu caras Deus. se perdem. Há caminhos para o homem que parece ser perfeito. Mas nessa cabeça grande é difícil. Não, eu tinha falado. Tá aí, Camila vai ver isso aí, ó. Eu secando a mão de biscoito na calça essa semana. Gosta muito. Não lembrou, mas tava falando. Não, eu lembrei. A gente precisa pensar no trabalho como consequência do princípio que você decidiu seguir. Bom, vou dar um exemplo. Eu acho que essa perspectiva conecta trabalho e vocação. Muito bom. O trabalho flui da vocação. Isso faz uma conexão intensa entre trabalho e vocação. E isso te deixa numa rocha muito firme. Eu lembro, cara, que teve uma época, eu sempre pude fazer concurso. E aí eu tava trabalhando numa época, o primeiro emprego que eu tive. Tá endemoniado? Vamos tirar o demônio daquele menino ali? Que ele tá puro, não. O outro já tá me criticando aqui, querendo acabar o bagulho. Não vou acabar não, vou fazer 1h30. Mentira. Tá bom, Pode fazer até 2. Ele vai cortar de qualquer jeito. Eu acho que isso se torna uma rocha firme. Na época eu tava trabalhando no meu primeiro emprego, lá em Ipanema. Aí a Camila foi, olhou na internet e viu que eu tinha passado no concurso. Aí beleza, caraca, fiquei felizão. O concurso era salário de 5.000 alavancada. 5.700 e pouco. Falei, tô querendo casar.
na secura da amargura da vida. Doido pra casada, né? 3 anos, 4. No Vale da Soma da Morte. Não vale. No CTI respirando por aparelho. Doido pra casar. Aí beleza. Falei, caraca, maneiro, passei no concurso de Deus, é bom demais. Aí aconteceram problemas lá nesse trabalho, eu saí do trabalho, mas eu saí do trabalho tipo, caraca, tô concursado, mano. Era esse trabalho até da Jacarezinho. Aí a Camila foi olhar e viu que chamaram pessoas depois de mim e não me chamaram. Aí depois ela foi analisar e viu, isso não tinha antes. Foi no meu concurso que começou a ter, né? Que tinha uma entrevista técnica que aí você fazia lá tipo uma prática, uma entrevista prática pro cara ver se tu realmente tinha conhecimento daquela parada e tu passava. Só que eu não sabia. Aí eu nem olhei, não tava nem achando, na verdade, que tinha passado, achei que tinha ido mal, eu tinha passado em 5º lugar. Eu tava achando que tinha ido mal, né? Acabou, irmão, que eu perdi a entrevista, porque eu nem sabia que tinha. Então eu perdi o emprego também. Então consequentemente, eu saí de 5 mil pra nada. Pra zero. De uma hora pra outra. Eu queria casar, tava cheio de sonho. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Irmão, na hora bateu a frustração, sabe? Eu acho que o Satanás usa isso pra distorcer tua imagem. Caraca, mano, podia ter feito. Que mole que eu dei, pô, meu salário ia casar, e agora? E aí eu fiquei pensando assim, cara, não adianta nada eu ficar chorando sobre ele derramado, me frustrando e tal. Aí o que eu fiz? Falei, cara, eu tenho uma missão com Deus pra cumprir. E aí eu tô querendo, por isso que eu quis trazer que Jesus é a rocha firme. Quando tem essa concepção de trabalho envolvendo vocação, você fica firme no propósito, você tem quem confiar. Porque se fosse eu por conta própria, eu ia ficar muito pra baixo, irmão. Eu só não fiquei porque eu tinha uma concepção firme daquilo que eu queria ser em Cristo. E eu sabia que Deus honra princípios. E eu tava com o meu coração voltado pro casamento. Eu queria casar, cara. Eu queria fazer o jeito certo. Eu queria ter minha casa. Então Deus honra princípios. E Deus viu que eu tinha essa perspectiva de estabelecer minha vida nos princípios dele. O endemoniado ali, ó. Vamos tirar, ó, na próxima, não quero equipe. Vai ficar eu, a pessoa, sem equipe. Porque. Ou então fazer um jejum na equipe antes pro demônio não vir na hora que a gente estiver fazendo o podcast. Vem depois. Eu acho que eles estão rindo porque você saiu do 5-0, mas. Tá tudo bem. Foi uma maravilha, né? Foi uma maravilha. Mas calma, minha vitória vai ter sabor de mel. Vai. Aí beleza. Mas o que me trouxe firmeza, eu falei, cara, não adianta chorar sobre leite derramado. Eu vou estudar muito mais do que antes. E vou passar em posições muito melhores do que eu tinha passado. E acabou que quando eu perdi, eu passei em 5º. Aí eu fiz para uma área, passei em 4º, e para outra eu passei em 1º. Então eu passei numa posição muito melhor do que a posição que eu tinha passado antes. Mas isso porque eu estava firmado numa rocha que é Cristo. Eu tinha certeza que eu estava seguindo o princípio que eu tinha que seguir e Deus ia me direcionar para onde Ele quisesse. Isso me deu força suficiente para fazer de novo, porque teoricamente isso não vai fazer mais, vai ficar desanimado da parada. Então, acho que quando você faz essa conexão de trabalho e vocação e tem essa concepção ampla do reino, você considera o seu trabalho reino também, irmão, tu fica numa firmeza muito legal, cara, e tu trabalha com prazer, porque hora após hora, minuto a minuto, Deus está contigo te vendo, te contemplando lá de cima. Vendo aí, tá glorificando meu nome ou não tá? Tá fazendo de qualquer jeito, tá mocegando ou tá fazendo o negócio direito? Então, irmão, eu acho que a gente, como sempre ganha quando se conecta em Cristo e faz a missão dele. Esse é o ponto, acho que chave da grande questão. Cara, tá no centro da vontade de Deus e em como que a gente glorifica Ele com a nossa missão, com o nosso trabalho. E eu até faço uma provocação, cara, para as pessoas que vão assistir, e é uma coisa que às vezes Deus me questiona muito, né? Às vezes a gente olha no mercado de trabalho e vê muitas pessoas, olha para às vezes para algumas funções no trabalho, talvez já, sei lá, um cara concursado. Cara, quantos caras concursados em concursos bons financeiramente que você conhece, que professam a mesma fé que você? Sabe? Quantos executivos que você vê de repente da área que você gosta de estudar e que de repente está se preparando na faculdade, que você tem convicção, cara, eu conheço pelo menos 5 que são cristãos. Então, se você fazer essa reflexão e você perceber que você talvez não conheça nenhum, ou que ao estudar e pegar os livros de referências da sua faculdade e tal, e você, cara,
pô, eu sigo esse cara aqui, eu conheço a rede social dele, e aparentemente não tem nada que professa a fé cristã. Às vezes é esse clamor da sociedade que Deus tanto fala na Bíblia, que está aguardando com expectação a manifestação dos filhos de Deus. Em todas as áreas. Em todas as áreas, porque somos nós. É a nossa geração, é quem nós somos, porque essas posições que não tem nada às vezes a ver com alguma função dentro da igreja, estão esperando a gente se posicionar, de fazer por onde, de ingressar num trabalho pensando em glorificar Deus, para que Deus olhe e fale assim, cara, esse cara aqui é o cara que eu vou preparar para chegar lá, para falar com pessoas que normalmente, naturalmente, não vão entrar dentro de uma igreja por si só, mas talvez com testemunho seu e meu, elas vão chegar até isso. Sabe? Então, acho que existem barreiras que precisam ser quebradas, pessoas em outras bolhas sociais que ainda não foram alcançadas, porque a gente, como cristão, ainda não conseguiu olhar para o trabalho com essa perspectiva. Então, acho que é chegado o tempo, é chegada a hora da gente alcançar essa galera. Eu creio muito nisso. Em suma, fazendo um resumo geral do que a gente trouxe aqui, o trabalho não está dissociado do reino de Deus. Ele é parte integrante do reino. E no trabalho nós temos a oportunidade de pregar o evangelho com a nossa vida. O trabalho não é uma coisa ruim, porque ele veio antes do pecado. O que é a consequência do pecado é a visão distorcida do trabalho, trabalhar como se fosse um peso. E quando nós trabalhamos com um foco em Cristo, como se Deus fosse o nosso patrão, porque para glorificar o nome dele através do nosso trabalho, quando a gente conecta o nosso trabalho, a nossa vocação, a gente flui de uma forma sobrenatural, porque eu creio que o maior interessado de ver o reino de Deus ser estabelecido é Ele. Ele quer ver o reino dele ser estabelecido. E como tu disse, em todas as áreas. A gente, através do trabalho, pode engajar em áreas sensacionais. Você pode ter contato com empresários que vão fazer um investimento alto para financiar projetos sociais e o reino de Deus progredir. O dono do ouro da prata é Deus, cara. Tem até um louvor que fala sobre isso, mentira. Aquele do Esse louvor foi muito bom, cara. Pô, ouço direto. Mano, você é bom demais. Dono da prata de Jesus é bonzão, mano. Caraca, mano. Irmão Smith. Ministro Smith, pô, canta essa música aí, top demais. Então, acho que a gente só tem a ganhar. Isso ajudou a gente na nossa própria vida, na nossa trajetória de trabalho. E eu sou muito grato a Deus por ter Ele como rocha firme, que me manteve direcionado para onde Ele queria. Fazendo uma retrospectiva da minha trajetória, acho que tu também deve pensar dessa forma. Você vê Deus com cuidado, te conduzindo por onde quer, para forjar aquilo que Ele espera que tenha na sua vida, e usa o trabalho para forjar o seu caráter e glorificar o nome dele. Perfeito. É isso, galera. Obrigado, tamo junto. Valeu, Marlon. Tamo junto aí. Obrigado por esse monte de heresia que tu falou. Obrigado por esse monte de mentira, que todo mundo que não te conhece vai acreditar. Deixa eu abençoe. Valeu, galera. Tamo junto. Até o próximo. Valeu, galera.